Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre os atentados na Bélgica que ocorreram hoje de manhã. Estamos com Duda Teixeira aqui na bancada, com Vilma Grzinski da Europa. Vilma, mais uma vez um atentado no coração da Europa, no coração do Ocidente. No ano passado já teve os atentados de Paris, né? Foram 2 ao longo do ano. Mais uma vez o Estado Islâmico assumindo a autoria do atentado, e este ainda com o agravante de que foi cometido por uma célula terrorista que estava sendo perseguida, né, que estava sendo procurada, sendo desmantelada pela polícia belga por esses dias, né? Inclusive um dos mentores, um desses terroristas foi preso 4 dias antes desse atentado. O que está acontecendo? A Europa nunca mais vai estar segura? Por um bocado de tempo não vai estar, não, Diogo. Isso vai durar bastante. Não é um fenômeno que possa ser resolvido, supondo. Vamos eliminar o Estado Islâmico, vai lá e faz a política da terra arrasada. Não, esses terroristas são, em grande parte, europeus, nascidos na França, na Bélgica, na Grã-Bretanha, de famílias muçulmanas que já moravam nesses países e que são jovens, na faixa dos 20 anos, que aderiram a essa ideologia extremista. E contra uma ideologia que está em expansão, continua em expansão, você tem que usar várias armas. As principais armas que existem não são usadas, porque existem todas as restrições à ação policial, à ação da justiça, que são restrições boas, que são restrições do Estado de Direito, mas que elas atrapalham e isso mesmo que se fale, como é possível que aconteça, que os partidos de extrema-direita ganham poder, o que é uma coisa que pode muito bem acontecer em vários desses países, como reação a esse matador que você está vendo. Os caras vão lá e matam a gente no metrô. Vamos lembrar também que já teve os atentados de Londres e os atentados de Madrid. Isso daí, mesmo que dirigentes de extrema-direita fossem eleitos, eles continuam não podendo fazer todo o leque de coisas que têm que ser feitas, porque ela tem as restrições. Vamos relembrar, as restrições são boas, são um sinal da civilização, mas, ao mesmo tempo, impedem a ação de autodefesa. Vai ter que ser declarado. Lembra quando teve os atentados de Paris? É a guerra. Guerra, não. Holanda teve uma atitude muito firme, até excepcionalmente, mas guerra não. Estes terroristas continuam circulando livremente. Então, o que nós vamos ver? Número 1, aquela ideia de fronteiras livres, uma ideia que era muito boa, né? Lembra do Imagine, do John Lennon? Imaginem que não existissem países. Não, as fronteiras vão voltar por uma questão de defesa própria. Segundo, a questão dos refugiados. Boa parte desses autores desses atentados entrou na Europa, mesmo que eles tivessem passaporte europeu, eles entraram com ondas de refugiados. Até mais de 1 milhão de refugiados na Alemanha, por exemplo. O que vai acontecer? Qual é a perspectiva do que vai acontecer? Não tem outro jeito, vai ter que ter medidas de exceção. E essas medidas vão demorar muito tempo para serem colocadas em ação. Eu vou pedir agora para colocar um vídeo com imagens, com cenas do saguão do aeroporto onde aconteceram
os atentados, quer dizer, um dos lugares onde houve uma explosão com bombas. Pode soltar o vídeo e a gente comenta. Tá, esse é o saguão do aeroporto de Bruxelas, né? O saguão do check-in. No total, até agora, foram contados 34 mortos, vários feridos. Teve também um atentado no metrô, uma estação de metrô que fica perto da sede de vários órgãos importantes da Europa, da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu também, não é, Duda? O Parlamento fica em Estrasburgo, mas tem também o Parlamento, uma segunda Câmara em Bruxelas. Né? E Duda, você pode explicar um pouquinho o que aconteceu? Quer dizer, a primeira bomba foi às 8 da manhã no aeroporto. As duas primeiras bombas foram no aeroporto e uma terceira acontece no metrô, né? As câmeras, o circuito interno chega a mostrar três pessoas, né? A gente aproveita então para mostrar a foto dos 3 terroristas. Isso, e esse que está de casaco mais claro, ele está foragido, né? Foi encontrado um colete, né, de um cinturão de bomba no aeroporto, uma Kalashnikov. E esses 2 que estão de preto, eles provavelmente se explodiram. Dá para ver que na foto que a mão esquerda está com uma luva, né? Os 2 têm uma luva preta, né, na mão esquerda, é isso? Isso, provavelmente eles estão escondendo o detonador, né? O detonador, essa bomba provavelmente é uma bomba de triperóxido de triacetona, uma bomba que é feita com produtos facilmente encontrados, por exemplo, em farmácia, um clareador de cabelo, uma água oxigenada. Eles esquentam isso, destilam isso, produzem um pó branco, né? E esse pó, quando ele é misturado com óleo, com perfume, com creme hidratante, ele explode. Então, esse detonador ele pode ser tanto uma seringa quanto um controlinho de garagem, por exemplo, né? Vilma, é interessante porque essa bomba que o Duda descreveu foi o mesmo tipo de colete que foi usado em Saint-Denis, em Paris, né? Quando eles foram prender, a polícia foi prender um grupo de terroristas, né? Um homem e uma mulher, e a mulher explodiu com esse tipo de colete. E já se sabe quer dizer, a polícia já sabia, até mesmo antes do atentado de hoje, que eles estavam fabricando esses coletes na Bélgica. Quer dizer, é uma corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo e contra a incompetência também, né? Incompetência das autoridades de segurança, especialmente na Bélgica, porque o Salah Abdeslam, os atentados de Paris foram em 13 de novembro. Ele era um dos que iam se explodir no estádio da França, o maior estádio de futebol. E ele desistiu, ele deixou o cinturão de bombas lá. Parece que agora tem uma nova categoria de gente que não quer se suicidar, pelo menos logo de cara. Ele desistiu e fugiu. Passou por policiais franceses, foi parado, mas é aquilo. Não se sabia ainda que ele era estava envolvido nos atentados. E voltou para Bruxelas e ficou lá em Molenbeek, lá perto da casa onde ele sempre morou. É quase inacreditável a negligência. Agora, tem coisas que nós não sabemos, evidentemente, mas pelo que se sabe, e algumas autoridades francesas estão falando isso, a polícia belga foi negligente, deixou um terrorista circular livremente, literalmente debaixo das suas barbas. Quer dizer, quem usa barbas são os terroristas, né, Diogo? E não é pessimismo demais supor que, dado o fato de que mesmo depois deles terem desmembrado uma parte da célula terrorista, eles ainda conseguiram fazer um atentado como o de hoje, tem uma pessoa foragida, provavelmente devem ter outros, não é, Vilma? É muito possível. Atentados nessa escala envolve
dezenas e até centenas de pessoas, porque não é você vai lá em casa e faz uma bombinha, você tem que ter uma logística, você tem que ter os fornecedores, quem abriga, quem facilita. Então, aí no Brasil a gente tem posições de grande autoridade, gente que entende desse negócio. Fazer um atentado terrorista envolve centenas de pessoas. O que aconteceu foi que o Abdeslam ele mesmo falou que ele estava planejando fazer atentados, e mesmo assim, 4 dias depois que ele foi preso, que de novo ele não foi para a morte, para o sacrifício, ele foi capturado. É importante capturar vivo. Mas só levou um tiro na perna, né? Quando é possível, um tiro de propósito, dado na perna, que é para pegar vivo. Para pegar vivo. E isso tudo, Diogo, parece até exagero você criticar no momento de uma tragédia como essa, mas você pode ter certeza que o pessoal que é responsável ali por todas essas áreas de segurança está analisando exatamente isso. E não adianta vir falar, como eles falam, nós temos certeza que no Reino Unido, por exemplo, as autoridades antiterroristas falam, nós temos certeza que vai ter um grande ataque. Mesma coisa falaram na BE. Isso não resolve. O que você faz? E o que você faz? Você fala, daí você avisa as pessoas, fala assim, olha, se tiver um atentado, você põe o celular no modo silencioso. É quase absurdo, né? As pessoas estão cada vez mais desprotegidas, e o que vem tem aquela coisa, não vamos espalhar o pânico na população. Mas a população tem todo o direito de estar assustada, sim, e nessa certeza reiterada de que vão acontecer outros atentados desse tipo. Duda, existe uma diferença entre o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda, um grupo do qual o Estado Islâmico derivou, é um grupo terrorista que já cometeu vários atentados na Europa, obviamente nos Estados Unidos, né, que foi por onde o maior de todos, né? Mas tem uma diferença básica. O Estado Islâmico tem um território, né? E a Al-Qaeda nunca teve esse território. Qual é o sentido estratégico do Estado Islâmico? A gente imagina que esses caras são todos uns malucos, endoidecidos, mas eles têm um propósito nas atrocidades que eles fazem. Qual é o sentido estratégico de cometer atentados e exportar as suas atrocidades para a Europa e tal, se eles têm uma guerra para lutar no território deles? Então, eu acho que o Estado Islâmico, ele recebe muita gente, né, e muito porque ele tem uma imagem de invencível, né? Então, o que estava acontecendo, a prisão do Salah Abdeslam é um revés, né, para o Estado Islâmico. Imagino que seja isso, quer dizer, a hora que ele volta a fazer um atentado, ele volta a mostrar que ele tem estrutura, que ele tem capacidade, que ele está ganhando, né? E é isso que leva muita gente, muitos europeus, para irem para Iraque e para a Síria, né? Porque se o Estado Islâmico fosse visto como um grupo que está perdendo e tal, as pessoas já não teriam mais esse ímpeto de ir para lá, né? Nós temos agora uma foto muito importante para mostrar, que nós vamos mostrar agora e a gente comenta em cima. E essa foto, segundo as informações que a gente recebeu, mostra um brasileiro ferido no atentado. Segundo as informações que a gente recebeu, a gente ainda não tem o nome da pessoa, seria um brasileiro com nacionalidade belga. Vilma, você talvez não esteja vendo a foto, mas é aquela foto de um rapaz deitado no chão com a perna sangrando. Então esse rapaz seria um brasileiro ferido no atentado. Recebi agora o nome, é Sebastião Belin, o nome do brasileiro com nacionalidade belga. Pois Vilma, como sempre, atentados desse tipo afetam gente sempre de todas as nacionalidades, né, todas as crenças, enfim, o que dá para falar sobre
sobre uma coisa dessas, né? Bom, eu queria só retomar algumas informações. Joe, você me fez uma pergunta e eu acabei me desviando um pouco, porque é muita informação sobre o que está acontecendo. Vamos lá. Naquele episódio que se seguiu aos atentados de 13 de novembro em Paris, que foi quando foi localizada uma célula terrorista num apartamento que foi completamente destruído, um dos autores do atentado que foi morto, ele pediu ajuda para uma prima, enquanto ele fugia, nesse período que ele participou dos atentados do dia 13 e conseguiu fugir para uma prima. E uma amiga dessa prima, ela quando ela está sob proteção policial agora, como aquele programa de proteção a testemunhas, ela é identificada apenas como Sônia, que obviamente não é o nome dela, ela contou que ela falou com esse terrorista. Inclusive falou, mas olha quantas pessoas inocentes você matou. Ele falou, não tem inocente, olha o que estão fazendo na Síria. E ele contou para ela, segundo o relato que ela fez, que ele entrou na Europa com mais 90, atenção, 90 militantes do ISIS que se espalharam pela região de Paris, se supõe outros países, né? Ele entrou como refugiado, atenção. Sim. Com mais 90 militantes do ISIS, para a gente ter uma ideia assustadora, mas real, do tamanho das proporções que esse conflito está colocando no centro da Europa. É verdade. E inclusive porque muitos deles, né, Vilma, eles são europeus, né, que vão para a Síria, lutar na Síria, e na Síria eles aprendem a arte de cometer esse tipo de atrocidade, né, que eles aprendem a fazer bombas, aprendem a usar as armas, as Kalashnikovs que eles usam e tudo mais. E depois entram já preparados, provavelmente já com planos formados e tal. E, enfim, é realmente uma dificuldade muito grande, né, de impedir que essas pessoas entrem com planos de atentados como esse. Nós vamos mostrar agora um vídeo que mostra a chefe das relações internacionais da Europa em uma conversa. Ela estava na Jordânia e conversando com o ministro das Relações Exteriores jordaniano, ela deu uma entrevista coletiva e não conseguiu terminar. E aí depois do vídeo eu vou pedir para a Vilma comentar. Pode mostrar. Today is a difficult day. Thank you very much. Thank you for your kind words. Thank you for your strong message of support to Jordan. And we stand with you today and with our friends in Europe and with all peace-loving nations Ela não aguenta, chora, abraça o ministro jordaniano e sai do recinto. Vilma, o que você teria a comentar sobre esse vídeo? Essas lágrimas, Diogo, têm que ser colocadas no contexto do que faz essa senhora Mogherini, que ela foi militante do Partido Comunista na juventude, acabou o Partido Comunista na Itália, ela foi para os outros partidos de esquerda e ela se considera, ela estudou na Sapienza, aquela grande universidade que impediu o Papa Bento XVI de falar, olha só. Acho que se fosse o al-Baghdadi seria recebido com honras. Ela se considera uma especialista em questões islâmicas. Ela escreveu uma tese sobre política e religião e ela já disse, fora os ataques constantes que ela faz a Israel, né? Daí quando chega um pouquinho mais perto, você chora mesmo. Né? O lugar onde você trabalha, ali explode do seu lado, é de chorar mesmo. E ela já disse em várias ocasiões que o Islã político tem, sim, um grande lugar a ocupar na Europa. Então, estão ocupando, né?
ocupando mesmo. A tese dela foi sobre isso, política e religião. Com a tese, esse é o tipo de tese que ela só fazia mal a si mesma, com esse tipo de ideia absolutamente imbecil. Mas ela ocupa hoje uma posição em que ela pode fazer uma opção de mal a muita gente com suas atitudes absolutamente equivocadas a respeito do que representa o terrorismo ancorado em princípios religiosos. Muito bem. Nós vamos encerrar o Mundo Livre. Depois que eu encerrar, eu vou pedir para deixar algumas fotos aí sendo mostradas antes da vinheta final, que são as fotos das vítimas do atentado de hoje. Obrigado, Duda. Obrigado, Vilma. Nós vamos voltar a esse assunto certamente mais para frente. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.